In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, então, sexta-feira da 24ª semana depois de Pentecostes, estamos celebrando São Martinho I, Papa e Mártir. Vejam, caríssimos, como de fato deve haver muito mais na história da Igreja, exemplos bem concretos e fortes, e esse é importante porque que é lá na cabeça, né? Na cabeça da Igreja, de uma Igreja, de um papado que não simplesmente se dobra aos poderes mundanos, que não simplesmente segue a política dos grandes, que não se torna aí um propagandista, um legitimador das elites do mundo nos seus nefandos trabalhos. Mas uma igreja que está aí justamente para iluminar, para mostrar a direção, para resistir, para dizer a todos os poderes qual é de fato o caminho de Deus. Então, vemos quanto tudo isso hoje é muito pelo contrário. É uma vergonha ver como, de fato, a Igreja, e isso desde o antipapa Francisco, com toda a sua matilha de bispos, de padres, seguiram lendo literalmente a cartilha, a agenda dessa elite maldita que se sobrepõe sobre a humanidade e desses organismos internacionais que não estão cuidando sequer do bem e da saúde da população e, enfim, favorecem, estão trabalhando afincadamente para que esta agenda se conclua, se acerte. Então, eu tenho dito, repetirei a exaustão, que essa é a prova mais evidente, maior, aquela que nós temos na mão. A outra será a apresentação do anticristo. A outra prova maior será a apresentação do anticristo. Mas essa é a prova maior que já temos em mãos, isto é, quanto de fato Francisco é o falso profeta. Totalmente falso profeta. Porque não oferece mínima resistência antes. Antes, ele é o socorro dessas elites. Quando digo assim, estou pensando de que se compõe parte em todos os quadros vaticanos, gente da elite. Estão lá no Vaticano. Um dos últimos agora foi Sacha. Imagina, esse homem. É coisa impensável isto. Gente que é publicamente a favor do aborto, gente que é publicamente a favor da redução da população mundial, gente que assume... E lá estão no Vaticano, compondo os organismos vaticanos, os mais importantes, todos eles. Quer dizer, fazendo com que não só ele seja o falso profeta de Apocalipse 13 e 11, como toda a igreja, essa contra-igreja, essa falsa igreja que ficou com ele, se torne esse imenso falso profeta que está enganando a humanidade. Por isso que se acusa ele de crime de lesa humanidade. Já não basta o crime mais odioso de todos, que é o de lesa divindade, de perseguição e destruição da igreja, quando se coloca também contra todo o homem, simplesmente. Vejam, queridos,
coisas gravíssimas, como o de fechar as igrejas, ordem que partiu do castelo, partiu do Vaticano, partiu da boca de Bergoglio, ele telefonou. Consultaram ele e ele disse sim, fechem as igrejas. Ele é o primeiro a se mostrar ao mundo, recebendo a picada uma, duas, terceira vez, a favor de todo, do fechamento de tudo, das pessoas se recolherem interminavelmente às suas casas. E tudo aquilo que é nunca uma palavra de oposição que leve a meditar, a pensar, mas escuta, é esse mesmo o caminho? Você quer uma questão? Você quer uma pergunta? Se lança. Se oferece antes o apoio total. Eu digo, tenho dito, eu repito, repetirei sempre. A estas alturas, depois de 8 anos, já quase no 9º, do antipontificado de Bergoglio, a verdade é que ele está à frente. Ele é um dos principais líderes mundiais que estão colocando a agenda de destruição da igreja e da humanidade em ato. Ele é um dos príncipes, está na frente, ele não está sofrendo a coisa. Não, ele está sendo um dos principais agentes, um dos principalíssimos agentes. Quem abrir hoje o site do Vatican News vai ver ali quanta matéria tem que é exatamente isto. A começar pelo número de artigos que se dirige à tal da cópia 26, que está por terminar agora. Então, está à frente, ele chegou a dizer que gostaria de estar lá em Glasgow, não pôde. Assim. Então, quer dizer, não há duvidar. As pessoas precisam acordar agora. Tem gente que está pensando que vai acordar depois, quando ele der, digamos, o segundo grande forte sinal que eu referi antes, e que é a apresentação do anticristo. Mas não de pensar que esse será um sinal assim, tão claro e tão evidente. Vejam, queridos, nós gastamos bem 2 anos engolindo Francisco, tentando engolir Francisco como Papa. Nós gastamos bem 2 anos tentando explicar os seus desmandos. Nós tentamos com toda a força e devoção que temos ao Papa, sempre tivemos ao Papado. Bem 2 anos nós estivemos tentando desculpar, entender e favorecer e com o anticristo não será diferente. Não é que se nos mostrará, não vai ser a apresentação, eis aqui o anticristo. Não é assim que ele vai apresentar o homem. Não é assim. Não é assim. Para tomar a decisão. Para finalmente se convencer de quem é Francisco. Ele não vai dizer assim, eis aqui o anticristo, agora sigam e obedeçam a ele como eu sigo e obedeço a ele. Não será assim. Nem no primeiro instante ele parecerá, afinal, de uma obediência tão serviçal àquele homem. Depois de algum tempo que isso transparecerá mais visivelmente. Então, quem não quer ver agora que Francisco é um falso profeta, continuará querendo não ver, querendo ser cego depois. Depois.
nunca é tarde. Até na hora da morte, sempre é possível a gente abrir os olhos, se arrepender, pedir perdão a Deus, enfim. Né? Mas é preciso fazer isso o quanto antes. Para o bem da própria alma, mas para o testemunho dos outros, dos demais. Queridos, nós somos ainda muitos poucos. Parece que não dá para contar muito mais de uma decina, muito mais de 10 que estão dando testemunho forte, com vigor, varonil, diante do mundo, da existência da contra-igreja, de quem é Francisco como usurpador do trono de Pedro e falso profeta do Apocalipse. E não somos muitos. Aqueles que estão trabalhando com vigor para isto, somos poucos. E mesmo entre estes poucos, há discordâncias. Muitos não entendem o que acontece com Bento XVI, por exemplo. Muitos não entendem. Então, é preciso crescer, é preciso que essa consciência atinja o mundo. Trata-se da salvação das almas, é preciso resistir. É preciso resistir. Eu já nem falo mais da salvação do ser humano, porque a guerra parece já perdida. Não há mais a adiar o fim do mundo. Os homens já decretaram o fim da humanidade, o fim da igreja. Não há mais a questionar isso. Então, é preciso falar da salvação realmente das almas. E pelo menos no último instante da vida, possam se abrir os olhos, os corações, para buscar ainda a fidelidade a Deus. Buscar ainda a fidelidade a Deus, porque esta é que é a mais traída depois de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.